Bilu, bilu, ba! Bilu, bilu, ba! Bilu, bilu, bilu. Ah, Henri, deixa ele comigo. Aê, vem aqui, um pouquinho. Ah, tá todo molhado. Ali, pega uma fralda. Flauta? Flauta não, fralda. Vamos, aí. Os androides. A ambição do maligno Satangos de iniciar uma nova raça de mutantes foi totalmente destruída. Mas acreditamos que a história do universo é eterna e ilimitada, enquanto houver esperança e a luta pela paz permanecer vitoriosa. Dylion parte para o planeta de Edin. Jaspion. TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil, estou aqui com meu irmão Kuroda de volta. E essa pessoa, eu sou o Kuroda e eu nunca li nada na minha vida que tivesse trilha sonora como foi neste tema de hoje, porque tudo que eu lia tinha uma trilha sonora, tinha uma fala, tem até continue. Meu Deus do céu. Tinha dublagem, né? Eu dublei, eu dublava tudo na minha cabeça. Tô ligado. Ouvi a trilha original, inclusive a trilha nacional também dá pra ouvir junto. Tem até pra falar, fora a musiquinha, né? É. E bom, e pra falar de O Regresso de Jaspion, Kuroda, sacanagem, né? Quem já tá vendo aí o lançamento, o post do podcast, já sabe quem tá com a gente, né? Mas conta aí que cada um merece uma apresentação especial. Vamos lá, nesse cast de hoje temos a presença, ele que é gerente de conteúdo da editora JBC, Marcelo Del Greco. Salve, salve, gente. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de participar do podcast. E vamos bater um papo aí e falar um pouquinho mais sobre o regresso de Jaspion. Ele que é gerente de marketing e comunicação também da editora JBC, Ed Carlos. E aí, pessoal? Sou o gigante guerreiro, né, da JBC. Vamos aí pra explicar algumas coisas aí do roteiro do Jaspion, do mangá, que agora já é um sucesso, é um clássico no Brasil já. Já é um clássico. Ele assumiu a personalidade, né? Ele é efetivamente o gigante guerreiro Dylion. Pela primeira vez, vestindo a carapuça, o gigante guerreiro. Muito bom. Ele que foi responsável pela arte. E também tem um trabalho muito legal chamado Gatai, que a gente sempre convida vocês para lerem e verem e aproveitarem. Temos Michel Borges, seja bem-vindo. Opa, obrigado, pessoal. Eu aqui estou sendo chamado de o Kaiju dos quadrinhos agora. Mas se eu fosse um Kaiju, eu seria uma chaleira de café gigante, hein? Nossa. Tamanho da olheira que deve ter criado... Vou medir que algumas páginas aí, se você achar que tá um pouco tortinho assim, são as páginas da madrugada, tá bom? Meu Deus. Michel acorda até hoje de madrugada gritando, não, Ed, por favor, Ed, não. Eu grito, cadê minha caneta? Cadê a caneta? Cadê o lápis? Muito bom. E ele que é o roteirista, é criador de uma série clássica chamada Combo Rangers e tem o jaleco mais famoso dos últimos meses, comentado pela Tokunet, Fabiabu. Todos querem tirar minha roupa. É isso! Imagina se tivesse Comic Con então, hein? Era o Michel correndo de um lado e o Abu pelado de outro. Eu já iria sem nada já. É isso aí. Acho que a gente não vai ficar aqui contando o começo de tudo, tá, pessoal? Como é que chegou aqui
na construção do mangá. Acho que tudo isso vocês já falaram tanto por aí, né? Então hoje eu tô com um TokuCast diferente. Nesse sentido, a gente vai fazer algo com muito spoiler, totalmente aberto aqui. Alerta de spoilers! Atenção, alerta de spoilers! Os nossos ouvintes com certeza já leram, e se você não leu ainda, corre, lê. Não comprou, corre, compra, lê e volta pra ouvir o TokuCast, porque não vai ter filtro aqui, inclusive, né, Corda? Vamos falar abertamente sobre tudo. E pra começar, gente, eu anotei tanta coisa, se vocês virem meu caderno, vocês vão ficar malucos, eu anotei várias coisas aqui pra gente poder tentar aproveitar essa 1 hora de cast. Mas o primeiro ponto que eu queria puxar pra gente conversar é sobre essa escolha de ser 30 anos depois, né? Se essa escolha, ela foi, de alguma forma, muito discutida, foi simples essa escolha, e aí vamos falar um pouquinho também desse espaço-tempo aí, né, cara? Tudo que aconteceu, que o mangá mostra que teve coisa pra caramba que aconteceu nesse intervalo, né? Então, não foi uma escolha muito simples, na verdade, porque no começo parecia que era a escolha óbvia. Aí no meio do caminho, eu e o Ed, a gente até chegou a falar que a gente não ia determinar o tempo, né, que poderia ser 10, 15 anos, né, porque tinha até algumas brincadeiras com Star Wars que a gente acabou tirando, a gente foi alterando, e aí a gente começou a ver, putz, mas se a gente colocar assim não vai bater 30 anos, ele envelheceu muito, aí alguns personagens iam ter um problema de idade, só que aí no final, conversando com o Yabu, conversando com o Michel, a gente voltou aos 30 anos, e aí tem a explicação que o tempo passa diferente para o Jaspion, né? A parte dele ser alienígena era um fator que facilitava essa explicação. Mas aí foi acrescentado, né? O Yabu acrescentou essa questão que o tempo no espaço passou diferente. Então meio que a gente conseguiu conciliar as duas coisas. Na Terra se passaram os 30 anos, mas para o Jaspion, pelo menos a sensação que ele teve foi diferente. Tanto que no quadrinho ele brinca, né? Ele fala que faz poucos anos que ele esteve na Terra e na verdade foram 30 anos. Mas tem um diálogo com o Boomerman também que já explica até de uma forma engraçada essa situação dele viver mais que os humanos, né? Sim, porque como ele é alienígena, né, não tem nenhum lugar que diz que ele envelhece como um ser humano, né? Porque sempre tem esses caras mais chatos, né? E aí hoje eu já vi um comentário do tipo... mas por que o Jaspion não tem 52 anos? Sabe? Tipo, oh, meu Deus. Porque ele não é humano. Isso não fez sentido na história, né? Mas... Como assim? Pois é. A ideia é que, assim, além de ter tido todo o percurso que ele fez no espaço, né, a velocidade da luz, que para começar ele já envelheceria mais devagar do que os humanos, ele não é humano. Né? Então, quando ele volta para a Terra, aí o professor Nambara, por exemplo, já está um velhinho. Né? O Boomerman já está mais velho, já está um homem de meia idade. Né? Tem as crianças na cidade, exato, as crianças são adultas. Não, isso é muito louco, essa coisa da referência que as pessoas têm. Eu acho que muitos ainda vê a série do Jaspion como via ela há 20, 30 anos atrás, sabe? E como a gente teve que rever essa série várias vezes nesses últimos anos, cara... Como passa a coisa despercebida? Então, até essa questão das idades, dá pra você viajar muito, porque nada é definido na série. Você não vê ninguém falando que o Boomerang tem, sei lá, 27 anos, sabe? A única que, assim, e aí você tem que pegar... Você pega uma frase em um dos episódios, é a Kanoko, que tá fazendo aniversário de 16 anos. Aí, a partir dali, você pode até sondar qual a idade de cada um dos personagens, mas mesmo assim... é muito vago, né? É difícil você cravar. Não, e tem um detalhe que ajudou a gente, que o mangá possibilita trazer o personagem como ele era. Se fosse uma versão live action, ia ser difícil, porque o ator tá completamente diferente. Né? Então as pessoas iam estranhar. Então a gente aproveitou, né, o fato de ser as possibilidades que o mangá, que o quadrinho nos abriu, a gente aproveitou para trazer o Jaspion, né? Literalmente o Jaspion como todo mundo conhece. Até com o cabelo Black Power, tudo ainda no começo, ele ainda mais brincalhão, exatamente para reintroduzir ele. Outra coisa curiosa é muita gente questionando, o Jaspion tá infantil e tal, né? Mas não se ligaram que a gente tá em outra mídia, né?
E a mídia, como a gente tá fazendo um quadrinho no estilo mangá, permite as piadas, a forma que ela tá sendo conduzida. E realmente, o Jaspion, trazer aquele Jaspion brincalhão, cai como uma luva pro mangá. Mas não necessariamente ele tá sendo tonho o tempo todo. Até ele brinca com isso. Ali é o recado do Yabu. Exatamente, Não é um Jaspion, não vão nessa armadilha que é um Jaspion brincalhão infantil. Ele vai ser imaturo porque ele tá fazendo piadinha o tempo todo. Né? Ali deixa bem claro, ali é um toque do roteirista falando, ó, não é bem o que vocês estão imaginando. Então as pessoas esquecem da mídia e ficam indo pro preto no branco. Não, a gente tá numa mídia. Mas Ed, legal o que você falou, e assim, não é nem pela ação de saco porque vocês estão aqui, mas assim, Yabu, em várias falas assim durante o mangá, explica tudo que tá acontecendo. Então essa frase da Ani sobre ele se fazer de besta, mas ele é o jeitão dele, o fato de ele estar sossegado porque ele já salvou o mundo já uma vez, também deixa o cara também tranquilo, né? No estágio mais natural dele, né? O diálogo com o Boomerang que eu citei na hora que eles estão navegando lá no Cybertúnel lá, que ele fala que a vida do ser humano passa muito rápido. A gente vai falar um pouquinho do Boomerang em si, mas pra ele não guardar rancor. Até tem uma parte que, assim, eu de verdade, gente, eu rachei da risada com essa parte aqui, ó. Tudo que vai e volta, Boomerman. Você deveria saber disso melhor do que ninguém, cara. Isso aqui é muito engraçado. Isso aqui é muito engraçado. Durante todo o mangá, você tem essas mini explicações do porquê das coisas. Então não atrapalha a compreensão. Pelo menos no meu caso, não atrapalhou, né? A aceitação, no caso, né? Do Jaspion voltar a esse estágio mais brincalhão, etc. Não, de forma alguma. Pelo contrário, eu acho que os reviews enfim, a opinião das pessoas tem sido assim, 90% das pessoas amam, sabe? 4% gostam muito e sempre vai ter 1% barulhento que vai falar, sabe? Que vai ficar questionando a idade do Jaspion e por que disso, por que daquilo, sabe? Mas a verdade é que todo mundo, nos últimos 30 anos, todo mundo que gosta de Jaspion, escreveu para si, dentro da própria cabeça, uma história, sabe? Sim. E então, na verdade, o grande trabalho que a gente teve foi tentar encontrar a história que ressoasse, que sintonizasse realmente com a expectativa, com a emoção de todo mundo, da maior parte possível de pessoas, e ao mesmo tempo não caísse no previsível, sabe? Não fosse algo fácil enfim, um enlatado bobo, sabe? A gente nunca quis isso, sabe? A gente sempre quis fazer alguma coisa que realmente tivesse uma relevância, que tivesse uma importância para as pessoas, sabe? Porque a coisa mais fácil, cara, a coisa mais fácil que tem é você fazer uma história que simplesmente divirta, sabe? Que seja, sei lá, uma continuação boba e sem sentido, que tenha lutas e robôs, sabe? E é isso, uma coisa descartável, sabe? E de forma alguma a gente quis fazer isso, sabe? E se o Jaspion hoje, 30 anos depois, tem a relevância que tem, é porque o que as pessoas viram naquela época não foi descartável, sabe? Com as limitações, com todas as dificuldades que a gente sabe, né? Com o próprio meio, né? Desde a produção do Tokusatsu até a distribuição aqui no Brasil, sabe? Que não era uma coisa muito frutífera, né? Ainda assim Jaspion foi o sucesso que foi, sabe? Então tem um porquê aí, tem uma alma e uma essência aí, sabe? E foi justamente isso que a gente quis manter e trazer de volta, sabe? E a resposta do público tem sido, assim, maravilhosa, cara, maravilhosa mesmo. E dentro da história tem um amadurecimento do Jaspion, né? A gente resgata primeiro aquele Jaspion para as pessoas já sentirem aquela empatia e se sentirem confortáveis. Já saberem, putz, não mexeram no meu Luke Skywalker, vamos dizer assim, né? É o Jaspion, né? É aquele Jaspion que a gente sabe. Então a pessoa já se sente confortável, né? E dentro da história tem a evolução, né? Deixa eu só trazer a coisa do cabelo dele, né? Porque na série, o amadurecimento do Jaspion é representado pelos diferentes cortes de cabelo que ele tem, né? É verdade. Então ele começa Black Power e depois ele vai cortando, depois ele alisa e tal, né? E isso também acontecia no mangá. Conforme a história ia passando, o cabelo dele ia mudando, né? Só que e a gente tinha toda uma sequência final dele contra o Magarin, que era ele lutando sem o capacete, né? Só que essa sequência acabou caindo e o Michel teve que colocar o capacete de novo, mas a gente também mostrava isso, sabe? Tipo, conforme a história do mangá também trazia esse mesmo ritmo de amadurecimento do Jaspion, sabe? E esse amadurecimento sendo mostrado de uma maneira visual, sabe?
através do cabelo dele, mas infelizmente essas páginas aí tiveram que ser refeitas. Então tem que fazer uma versão do diretor depois, hein? Não, mas não pode, nem do diretor. Foi uma coisa que a Toei bateu o pé e tem sentido, inclusive. Entendeu? Doeu mais pro Yabu do que pra gente, pra mim, pro Ed, talvez pro Michel. Por exemplo. Porque o roteirista tem essa coisa, né, de acrescentar, de melhorar, de polir, né? E a gente sabe o impacto no universo do Tokusatsu que Capacetes Quebrados tem, né? Talvez desde o Jetman, né? Aquela imagem do capacete quebrado, ele com o olho assim desesperado, né? Surpreso. Mas aí a Toei vetou, né? Não podia. Foi até pessoalmente isso, que o Yusei, né? Que era o representante na época, licenciamento overseas, e ele que fazia toda a aprovação. Ele visitou, né, a JBC, a gente estava mostrando, e a gente mostrou exatamente uma sequência. E ele, na hora, jogando, isso aqui não pode. Proibido, não pode. A Toei evita muito, né? Acho que só em Rescue Heroes, lá no Spectre, Sombra, etc., que você via algo assim, de ter o herói com a armadura sem capacete, né? Mas as demais séries, eles evitam bastante, assim. Não, e no caso do Jaspion, foi uma coisa que a gente já tinha discutido bastante, né, internamente. Se podia ou não. Porque tem a questão de da onde vem a armadura, né, do Jaspion. Né? Ele não é igual, tipo, o Cavaleiro do Zodíaco, né, ou tipo, o Inspector, né, que você usa a armadura, não é igual o Super Sentai. Né? É uma energia da alma que faz a armadura surgir. Né? A gente até achou que a armadura danificada não ia passar. Mas aí o Michel deu um trato, né, todo mundo conversou, porque esse mangá foi feito muito em equipe. Até dá pra entender a Toei também não ter talvez pesado nessa parte da armadura quebrada, porque mostra a energia sendo drenada, né? Aí vai totalmente de conta. Sim. Falando, né? Não, e mesmo a forma que a gente pediu pro Michel fazer a armadura voltando, que é um esquema meio parecido com o do Fullmetal Alchemist, né? Você vê a armadura aos poucos se regenerando, e aí eu bati na hora da aprovação, eu expliquei, olha, como é uma energia da alma, né? O Soul Energy, ele foi danificado, ele ficou sem energia, a energia foi drenada, e agora ele ficou inconsciente um tempo, e agora conforme ele vai recobrando a consciência, voltando, a armadura também vai voltando. Conforme a energia vai voltando, ela também vai se regenerando. Aí passou. Cara, isso eu achei bem legal, porque fica até mais fácil de explicar a armadura em si, né? Porque você não tem que ficar aí arrumando ela com ferramenta, né? É que tem detalhes que na dublagem original passaram batido. O Ed sabe legal explicar isso aí do Energy Tank ou Soul Tank? Como que é, Ed? Tank de Soul Energy. Tá no japonês. Na verdade, tudo que a gente colocou aí tá na série de alguma forma. Todas as explicações estão na série, que passa batido pelo pessoal. E passou pela dublagem também, né? Essa coisa do capacete, no meio da produção, é uma coisa que, por exemplo, pra mim incomodou bastante, né? Porque eu só vi heróis de Tokusatsu sem capacete nas versões americanas, né? Isso é normal no Power Ranger. Mesmo os Tokusatsu você pode contar nos dedos, né? Quantas vezes isso aconteceu, né? E se a gente for falar de Metal Hero, isso nunca aconteceu, né? De tirar o capacete dessa forma, mesmo porque ela vem nanotecnologia, né? Ou é transporte da nave e tal. O do Jasper é pior ainda, porque não vem de uma nave, né? Então a energia vem dele. Ele é um cara que tem uma energia especial, né? E aqui ficou como energia galáctica, né? Mas tem... se eu não me engano, é só um momento que ele fala que é tanque de energia da alma, que é quando ele tá enfrentando o Satangos e ele liberar, né, o Soul Energy, o tanque de energia da alma. É engraçado isso. Cara, legal. Mas isso que é o maneiro, né? Porque exatamente por ser coisas que já estavam na série e a gente não ter percebido também acaba sendo uma experiência nova, né? Tanto que eu falei pro Marcelo que ela é melhor a gente brincar com a energia galáctica, mas ser tipo um sinônimo pra energia da alma, sabe? Então você não mata o termo, né, estabelecido pela dublagem, mas
Dá outro sentido pra ele, né? E tem muita coisa aqui que vocês aproveitaram que já tava lá, e outras coisas que vocês misturaram até, por exemplo, a questão do retorno do Satangos, do Magari, da Kiyomasa, tudo tá relacionado a energia negativa, né, no planeta. E eu achei legal a construção disso tudo, porque o Salvador foi embora, né? O Jaspion salvou a Terra, salvou o Japão, né? Foi embora. E aí? E agora? Né? E aí você ter falsos profetas, né, por assim dizer, você que tem que enfrentar o ser humano, né, cara, negativista e que só sai, ainda mais são assuntos até atuais nesse sentido, né, que é a questão de fake news, a questão os haters. Os haters. Os haters aparecem no mangá. Pô, achei isso também, gente, muito legal. Mas olha que é totalmente atual, né, cara? Mas olha que louco, tudo isso tá na série de TV o tempo todo, né? A quadrilha do Magari tá usando esse tipo de artifício pra ludibriar o Jaspion, pra trazer o povo pro lado deles, tá o tempo todo. O Yabu foi mestre aí em pegar essa situação que já acontece na série e trazer para assuntos atuais, né? Porque, eu digo, se o Jaspion passasse hoje, dificilmente isso não ia ser tocado também nessas séries, né? Ô Ed, agora passando na Bandeirantes, agora de novo Jaspion, teve vários episódios que a gente chamava de tuitaço, né? Porque a gente ficava no Twitter com uma galera tweetando sobre o episódio, né? E cara, muito episódio atual nesse sentido, né? Porque o que você foi perfeito. A quadrilha do Magari, né? O Magari devia disso, né? Principalmente na primeira fase da série, né, cara? Você tem episódio focado em dinheiro, né? Você tem episódio focado na ganância do ser humano, etc, né? Sempre tentando dominar o monstro humano, né? A gente tem o monstro caricato, né? Os monstros que vêm dos dinossauros e tal. Mas aí o Magari, ele tenta cobiçar esse monstro humano que tá no interno de cada um. É muito louco isso. E muitas vezes sendo um falso salvador, né? Como ele tá aqui também, né? Porque muitas vezes o Magari se apresentava como um falso resolvedor de problema, né? Pra poder se dar bem, né? Várias facetas. Eu queria falar da questão do Boomerman ter sido colocado como o traíra, né? Como o Judas da brincadeira. O cuzão. Assim, cara, eu vi conversando com algumas pessoas, falaram assim, pô, fiquei chateado porque o Boomerman que traiu. Pô, mas mas eu falei assim, a explicação tá lá, cara. Você no lugar do Boomerman, ele inclusive tá falando que na cabeça dele o que ele fez era pra salvar, não era pra dar mais merda, né? Pelo menos meu entendimento foi esse, né? Sim, mas é curioso. Eu acho que esse tópico transcende o personagem, sabe? Ou a explicação, sabe? Ou a motivação do personagem. Tem muito a ver também com a expectativa que as pessoas tinham. Assim, a gente tinha essa escolha na mão, sabe? A gente tinha a escolha de fazer a história que ia agradar todo mundo, sabe? Que ia ali preencher todas as caixinhas, sabe? E que seria um episódio estendido do Jaspion, sabe? Mas onde ficaria a surpresa? E mais do que isso, né? Pra onde essa história levaria o personagem? Uma coisa que, sobre esse assunto que eu queria entrar, é que não necessariamente, me corrijam se eu estiver errado, não teve um fechamento essa situação. Algo como o Jaspion falar, depois a gente conversa. Sim. Na última página, deixa claro que tem alguma coisa, porque na parte do Nós Lutaremos Juntos, ele tá de costas. E eu só fui reparar isso. Eu reparei isso agora. E eu falei, ih, caralho! A ideia é que essa história do Boomerang seja explorada nos próximos volumes, sabe? No futuro. Então é isso, sabe? Não adianta você começar uma história com todos os personagens já fechadinhos, sem espaço para evoluir, sabe? Mais uma vez, o que eu percebo é que as pessoas passam batido por detalhes na série, né? E, por exemplo, eu vi muita gente falando que o Boomer... jamais o Boomer se voltaria contra o Jaspion e tal. E no começo da série, o Boomer foi capturado e lutou contra o Jaspion que reverteu a situação salvando ele, né? Isso aconteceu já na série. E outra, a gente não escolheu a Kiyomasa à toa. Eu lembro que eu conversei bastante com o Yabu sobre isso. Vamos trazer a Kyusa. Não, Kiyomasa.
Kiyomasa tem um peso mais importante. Nisso ela consegue lidar melhor na situação mais social, né? Ela domina mentes fracas. Isso está na série. E o Joe Tiger foi vítima dela, né? Tanto que é lembrado isso no quadrinho também, né? Pô, mas o Boomerang, assim, eu acho que ele é um dos personagens que tem mais camadas ali, né? Sim, porque durante os diálogos, né, Abu, fica bem claro que foram 30 anos, gente. Sim, 30 justamente anos o cara de que mais sofreu, né? Exato. Ele passou 30 anos sofrendo, sabe? Ele fala... Ele se sentiu traído, né, meio, pelo Jaspion. O Jaspion foi embora e não deu mais bola. Eu vi meus amigos e meu país morrerem enquanto você pescava no planeta de Edin, sabe? Então, assim, além dele estar full pistola, tipo, ainda rolou uma influência da Kiyomasa, sabe? Isso tá lá, tá no texto, tá verbalizado, sabe? Tá digitado, entende? Mas é isso, se a pessoa já chega numa expectativa muito diferente daquilo, tipo, eu quero ver o Boomerang que eu conheci quando eu tinha 6 anos, sabe? Vai ser inevitável ela se frustrar em algum momento, sabe? Mas eu acho que é o futuro natural do Boomerang, né? Ele tentou concluir a vingança dele 2 vezes e não conseguiu. E tanto que o final do arco dele na série, ele fala, eu vou ajudar pessoas que teve seu coração dominado por Satangos e Magaren. Imagine uma pessoa que saiu pra tentar resgatar humanos que se tornaram monstros. Esse cara deve ter história em 30 anos, né? Muita coisa passou na cabeça dele. Ou passou no olhar dele. Imagina o que ele tem de energia negativa nele mesmo, né? Vamos falar assim. O Boomerang é o cara que olhou pro abismo por muito tempo e o abismo olhou de volta, sabe? É isso, sabe? E não dá pra você começar uma história com todos os personagens já no ponto mais evoluído dele, sabe? Tipo, não dá pra você começar Dragon Ball com o Goku instinto superior. Sabe? Do primeiro episódio, entende? O gostoso do Dragon Ball, de qualquer jornada, é você acompanhar como o personagem foi do ponto A pro ponto B, sabe? Aliás, essa coisa do ponto A pro ponto B, teve até uma pessoa, entre aspas, crítica, né, que tem essa brincadeira no mangá, né, que o Jaspion fala, não, eu não me teleporto, eu vou do ponto A até o ponto B, né? Aí John Tiger fala, então, isso é teleporte que chama, né? E aí teve alguém que falou, não, isso não é teleporte, sabe? Claro tipo, que velho, cara. Tipo, you're missing the point, sabe? Claro que é, cara. Você tirar uma bola de energia e mudar de lugar é teleporte, sim, cara. Pra mim foi uma sacada genial isso aqui, cara. E isso que a gente tá falando do Boomerang, cara, de novo, né? São 30 anos. O Boomerang, ele viveu 30 anos. Não é a mesma coisa de você pegar a zumbizada lá que a Kiyomasa ressuscitou, que vivem no ódio do Jaspion, ama o Satangos e só ele existe, e que queremos ele de volta, e você pegar um cara que ficou 30 anos enfrentando tudo isso, né? É diferente de novo, né, as camadas dos personagens nesse sentido, né? Uns estão parados porque eles estão realmente num ponto específico da história, né? O caso do Magaren, por exemplo. Né? É ódio do Jaspion, meu pai, né? Pai, tá ali. E toda essa situação torna o Boomerang uma presa fácil pra Kiyomasa. Você vê que a história vai praticamente, ela vai naturalmente pra esse caminho, assim. Ele se torna uma presa muito fácil. Já tem rancor, tem um monte de coisa dentro dele. E tem uma coisa, a volta de cada personagem foi muito bem pensada e muito discutida. Né? Igual o Ed falou aí da Kyuzo e da Kiyomasa, como o Joe Tiger voltaria, como as crianças voltariam, como o Coco voltaria, como o Tarzan, né? Todo mundo, a gente pensou em todo mundo. Até como o Dylion, qual a função do Dylion na história, para não ficar só na mesmice. A gente queria trazer o universo intacto, mas ao mesmo tempo você tem que mexer nas engrenagens, né? Sem ofender, né? Sem quebrar nada, mas você tem que fazer a história andar. Que a gente já teve um gap de 30 anos. E deu pra acrescentar coisa nova e ao mesmo tempo coisas conhecidas, como a própria Polícia Galáctica, né? Polícia do Espaço, o Capitão Kenji Oba, deu pra inserir as coisas novas e ao mesmo tempo velhas e de forma funcional, né? A parte dos easter eggs, né? Que é uma coisa que eu queria entrar. Quando a gente conversou, eu não lembro se foi em live ou foi quando eu fui vê-los pessoalmente, que foi se falado de easter eggs. Que procurem porque tem easter eggs. Beleza. E aí eu perguntei se vocês conseguiram contar
no fim das contas, quantos easter eggs tem, e como que foi esse processo, porque a primeira coisa nisso, né, apareceu o KO. Quando apareceu o KO, peraí, me dá um segundo. Quem idioma? Cybercops, Planeta Giodai, Força Terrena. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, por favor. Tem algumas coisas que eu acho que é bom encarar como homenagens, né? Não é que vai ser uma coisa que vai impactar na história, mas assim, tem muita homenagem nesse mangá, easter eggs, né? Muita coisa do Changeman tinha conexão com a ideia inicial de fazer um crossover, né? Muito das outras coisas são homenagens. Eu acho que o bom easter egg, sabe? Não pode nem ser considerado bom, porque o easter egg pra mim tem que funcionar, sabe? Então tem que ser uma informação que ela ajuda a história a andar, sabe? Que com aquele fragmento de informação, sabe? Você consegue contar todo um mundo de histórias para quem tá lendo, sabe? E para quem já conhece, para quem sabe do que você tá falando, aquela informação complementa muito, e para quem não conhece, a história anda. Como é, por exemplo, quando Jaspion descobre que as 5 crianças, elas foram, durante um tempo, foram estudadas pelo governo, que queria criar uma força-tarefa, sabe? E que o Pássaro Dourado, ele faria parte, né, na verdade, de um grupo de animais lendários, né? E aí a gente não precisa explicar, não precisa esmiuçar que o outro animal lendário é um grifo, o outro é um Pegasus, o outro é uma mermaid, sabe? Não precisa, você só dá aquele fragmento de informação e as pessoas, entendi, sabe? E isso acho que ajuda muito a história a caminhar. Mesma coisa da referência a Cybercops, né? De como que os rebeldes se movimentam pela cidade, né? Sendo que eles têm a polícia atrás deles, né? A Killmasa, que controla, que tem todos os seus feitiços e tal, todas as teclas dela, como é que eles fariam para se locomover, né? E, como o Jaspion fala aí, do ponto A para o ponto B. Então, nesse sentido, os túneis dos Cybercops, sabe, caíram como uma luva, e faz super sentido isso. E vários outros, não vou lembrar todos agora, tem alguns que às vezes as pessoas falam pra mim e falam, putz, até eu tinha esquecido desse easter egg, sabe? E tem que saber diferenciar também do easter egg que tá lá como homenagem e do easter egg que tá lá realmente agregando a história, que é o caso da Polícia do Espaço, né? Exato, eu tava até falando com o Ed quando eu li o mangá, que, pô, eu não fiquei querendo ver o Tarzan como um novo Edin. Eu fiquei querendo ver o Tarzan virando policial do espaço, sabe? Então tem algumas homenagens que você percebe que estão lá pra fazer andar ou ajudar a andar de certa forma, né? E pra mim a Polícia do Espaço é a melhor coisa, assim, a melhor surpresa pra mim no mangá, fora da história em si do Jaspion, né? Porque aí já abre todo um leque de possibilidades pra todos os personagens, sabe? Pro Jaspion enquanto lobo solitário, sabe? Pro Tarzan enquanto o cara que quer se provar tão valoroso quanto o Jaspion, sabe? Pro Capitão K.O., pro Comandante K.O., que quer o Jaspion na equipe dele, pros outros policiais, sabe? Tem mais um monte de coisas aí que pode ser explorada, sabe? Mas é isso. Não, é o início da construção de um universo, né? A gente nunca escondeu isso. Se a gente vai conseguir, efetivamente, são outros 500, né? Porque não são personagens que pertençam à JBC, né? São personagens de terceiros, né? Tudo pertence à Toei Company. Então a gente precisa passar por aprovação. Vamos ver se a gente consegue entrelaçar as coisas como a gente imagina, né? Mas de qualquer forma, assim, por exemplo, os easter eggs relacionados a Changeman, que os Super Sentais como um todo estão nesse universo. Embora a gente não possa usar, né, a gente já explicou em tudo quanto é lugar por causa do contrato com a Hasbro, tudo, por causa de Power Rangers, é legal pelo menos saberem que, ó, a gente sabe que eles estão aí. Eles estão em outra missão que passaram batido pelo que está acontecendo agora. Mas eles fazem parte desse universo. É verdade. Não, e assim, eu acho que tudo caiu como uma luva, né? A gente chega num momento pós-Space Squad, então é a polícia da Federação Galáctica, sabe? Eu tava até falando pro Marcelo esses dias, falei, eu vi a segunda parte do Space Squad e os caras falam exatamente assim, a polícia da Federação Galáctica. E aí, tipo, eles falam do Planeta Bird, que tá lá, a base... A central, né? Central da polícia. Falei, puta, legal. Tem várias coisas que combinaram pra gente ter o start, né? O início dessa saga enorme que vem pela frente. Espero que seja muito grande mesmo, né? Amém.
e assim, encaixar as coisas que estão acontecendo. Mas isso não quer dizer que a gente está fazendo uma continuação do Space Quest ou que isso vai culminar na história que o Japão está contando. Mas eu acho que a gente está contando uma história canônica, uma das possíveis histórias do universo do Jaspion, mas para uma ótica e experiência de brasileiros, né? A gente teve um cenário tokusatsu totalmente diferente do que aconteceu no Japão, de tudo que aconteceu na Ásia, né? Cada um teve seu momento, né? Por isso eu acho que até essas referências, esses easter eggs são muito bons para quem tá lendo, né? Todo mundo ficar emocionado, porque é o que a gente viveu, né? Não é o que o japonês viveu. Numa das versões do roteiro, nas versões preliminares, o planeta de Edin, durante algum tempo, ele seria mostrado como um planeta amarelo, circundado por anéis, né? E tipo, ok, não seria uma informação relevante para ninguém, né? Como seria o planeta de Edin visto, né, da Via Láctea. E aí lá, do meio pro final da história, você ia descobrir que o planeta de Edin, na verdade, era um dos planetas Flash, o planeta amarelo, sabe? Aonde a Sarah, que era a Yellow Flash, um dia seria treinada, sabe? Então, tinha toda uma camada aí de informações da construção desse universo que acabou ficando de fora, né? Mas, enfim, tá lá ainda, em alguma entrelinha tem essa informação, sabe? Depois de tudo isso que a gente falou, easter eggs, ideias, eu queria saber se o Michel ainda consegue desenhar mais alguma coisa, assim, na vida dele. Assim, Ô, louco. Conta um pouquinho disso, de como foi pra você também ver esse trabalho já pronto, e aí foi se falado das escolhas das páginas coloridas. Como foi isso pra você também, os seus pitacos nessa obra toda? Numa sinergia assim com o que se pretendia na construção do que ia ser trazido do original, né? Eu lembro que na primeira vez assim, até que eu falei, quando eu recebi a notícia mesmo vamos fazer o mangá do Jaspion, né? Michel Borges, você foi escolhido. Não, apareceu o Edinho assim, né? Mas foi uma pedra. Michel Borges. Você vai cumprir a profecia. Você tem a missão de defender a paz deste universo. E foi chamado pelo próprio gigante guerreiro Dylion, em pessoa. Então. Ô, Michel, eu quero te falar que assim, até as páginas preto e branco tem cor, viu, cara? Porque a página do Magaren prateado, eu realmente enxerguei ele prateado, cara. Assim, prata já é cinza, né? Acho que ficou meio fácil. Não, mas não por isso, cara. Quando eu fui o Magaren prateado, eu vi o desenho, eu consegui visualizar o negócio brilhando, cromado, sabe? Legal. Cara, muito bom, assim. Esses feedbacks, assim, que são satisfatórios, né? Que dá aquele alívio de ufa, então deu certo, funcionou. Mas o que eu tava falando, né? Logo de cara, na primeira conversa, assim, já definido, assim, não muda o design do Dylion, não muda o design da armadura, né? Assim, ainda tinha muito que se contar com esse visual, né? E tem muita beleza guardada ali, né? Que pode ter ficado meio ofuscado, sei lá, pela imagem que foi filmado, pela técnica da construção da vestimenta, né? Que, né, para um olhar mais incauto, assim, pode falar, tudo colado aí, né? Esses seriados aí, né? Velho. Mas tem um conceito de design, né? Tem o que eu falei, uma beleza mesmo, né? Então, que usando as técnicas que a gente já, assim, vê sendo usada na produção japonesa, né? Que é design mecânico, com eles mesmo, né? Então, mas não só a concepção, mas como representar, né? Em animação, em quadrinhos, né? Então, assim, meio que era um sonho, desde quando eu assisti mesmo Changeman e Jaspion, ver uma versão, né? Daquilo realmente usando essas técnicas, né? Se você fuçar nos papel velho, assim, na casa da minha mãe, você vai achar a adaptação dos Changeman desenhada copiando cenas do Macross, sabe? Porque esse sonho já tava, né?
ficou muito fiel e ao mesmo tempo agregou coisa nova. Por exemplo, novo mais ou menos, porque a gente já cansou de ver isso no Homem de Ferro, né? Mas as partes do Jaspion, por exemplo, dentro do capacete, eu achei muito maneiro, porque acrescentou algo novo, né? Então, você percebe que você se preocupou em ser fiel, mas também conseguiu agregar coisa nova, independente de ser novo ou não, de já ter visto em outros lugares, né? É algo novo pra esse universo. E nessas cenas, assim, que aparece enquadrado o Jaspion, meio parecido com o do... Usando essa linguagem do Homem de Ferro, né? Se você vê, o Homem de Ferro tem aquelas, né, os ícones do controle da máscara dele, né? As informações projetadas, assim, né? Meio com holograma, né? Aí, só que na versão do Jaspion, eu usei o que aparecia quando na série aparecia a visão do... Quando ele usava a visão especial dele lá do capacete, né? Tinha, assim, uns circuitozinhos, né? Umas mediçõezinhas, aí eu usei aquilo, só que no... Ao contrário, né? Ao contrário, assim, aparecendo por cima, assim. Aí dá pra aproveitar, assim, umas coisas que tinha e... Ali, assim... Mas mesmo isso, essa brincadeira de mostrar o Jaspion dentro da armadura, tem na série de uma maneira tosca, mas apareceu em alguns momentos, né? De querer mostrar o semblante dele dentro do capacete. Eu queria só acrescentar uma coisa sobre o capacete, que eu conversei bastante sobre a armadura, né? Conversei bastante com o Michel nessa parte de design. A gente entrou num consenso de que essa armadura desenvolvida pelo Murakami, eu acho que é o conceito definitivo dos New Cage, né? Porque a armadura do Jaspion, esse capacete, dependendo do ângulo de visão que você vê, o Jaspion mostra uma expressão mesmo nessa armadura. É incrível isso, né? Sim. O Ricardo Cruz falou disso, assim, às vezes a gente vê uns capacetes feitos aqui no Brasil, mas você vê que não é a mesma coisa, né? Você percebe que o cara não viu. Quando a gente viu o original lá na CCXP, a gente percebeu isso, né? Sim, não, é incrível. E ver o original, né, Michel? Foi primordial pra essa coisa da armadura quebrada, né? De não foi. O olho nu como no Jet, né? E sim colocar a viseira, porque na armadura oficial tem uma viseira abaixo do visor preto. Sim. Esse era um conceito assim que o Murakami, ele, desde o Gavan, ele já imaginou, né? Ele primeiro concebeu o conceito ali no Gavan, aí ele foi brincando ali no Charivan, no Scheider, e aí meio que assim, a apoteose é o Jaspion, assim, né? Tanto que depois, com certeza. Tanto que depois ele, tipo, esma no Spilvan, né? O Spilvan não tem inovação, né? Não tem uma inovação como o Jaspion teve em relação aos anteriores, né? O Spilvan parece esses carros que colocam um selo de esporte, mas é só o mesmo carro com umas coisas pretas grudadas. Igual aquele comercial do sou um carro velho, sou um carro novo, lembra desse comercial? O Spilvan, depois que você tem a noção de que toda a influência do Spielberg, né? E aí tem todo aquele conceito do mar, né? As naves, tem a aparência de peixe. Se você olhar o do Spilvan, a viseira, a frente do capacete lembra de um tubarão, cara. Nossa, verdade, Então, é verdade. Olha da onde o cara foi buscar o porquê do Spielberg. Parece que ele tem um testão, né? Mas não é porque ele lembra um tubarão, né? Aí ele traz aquele olhinho, que é um palitinho, né? Que é do Scheider, né? Então ele só reciclou, ele pegou a base do Jaspion, reciclou, metendo vermelho e preto. E aí, esse lance dos olhos do Jaspion, né? Que é o que, assim, quando ele vai usar o poder máximo lá, ele acende os olhos, né? Que é a coisa mais marcante, assim. Acho que de quando a gente assistiu a primeira vez a série, né? Que é tipo quando essa imagem do olho acendendo, né? Só que assim, ele chegava... Nunca aparecia na série, mas ele desenhou, fez o design de uma viseira embaixo, né? Que eu acho que a primeira vez que ele usa, que ele mostra em uma série é tem um design semelhante, é no Jiraiya, né? Que o Jiraiya tem aquela viseirinha. Que é mais ou menos aquele design, né? Base. Ficava escondido atrás do vidro, né? Mas tava lá, em todos eles já tinha, né? E aí foi uma oportunidade de mostrar isso como teve essa questão de ter que colocar o capacete mesmo. A segunda questão era se o olho ia aparecer ou não. Aparecia ou não, né? Mas você fala, mas como no design do capacete tem uma viseira embaixo, então pode ser que
pra satisfazer essa necessidade de mostrar o olho e ao mesmo tempo não mostrar, então a gente coloca a viseira, né? A gente revela essa abertura mostrando a viseira. E aí no olho amarelo ali, que seria onde a gente colocaria a transparência, né? Pra algumas cenas dramáticas aparecer o close no olho, assim, né? Mas quero dizer que a versão fosca é muito mais da hora. É. Michel, faz uma versão com olho fosco que eu vou usar pra divulgar, porque... Sim. O cara ver, aqui ficou transparente pra transmitir emoção, né? É. Cara, ver o Jaspion com aquela armadura arrebentada, a viseira do olho brilhoso, né, fosco ali, você fala assim, caramba, é uma coisa bem macabra até, né, pra série. Sim. Chocante, né? A gente não viu o Jaspion apanhar tanto, né? A gente sempre brinca que o Jaspion era porradeiro mesmo, ia pra porrada sem medo, né? O Magari... Apanhava pouco. Nunca peitou ele em nenhum momento. Todas as vezes foi só derrota. Né? Então... Mas eu acho que tá na hora do Jaspion apanhar mais, né? Eu acho que tem que apanhar um pouquinho mais, sabe? Ele tem que ser levado a uma, sabe... A lição que eu acho que o Jaspion tem que tomar agora é assim, tudo bem, você enfrentou o Satangos, venceu, que legal, né? Mas tem gente mais forte que você. Então... É porque a característica dos tokusatsu geralmente é essa, né? O herói já nasce pleno, né? Ele já é mega poderoso. Não é igual em mangá, em anime, que o herói tem a jornada do herói exatamente para ele se desenvolver, para ele ficar mais forte. Eles já são fortes. Os vilões que correm atrás, né? Então, teve essa quebra na história. Né? Isso, inclusive, também foi bem discutido com o Yabu e tal, né? Para chegar nesse ponto, assim, porque o Jaspion era tipo um super-homem, ele não precisava de ninguém. Então, precisava mostrar para ele que sim, ele precisa de outras pessoas. Né? Não só gente com poder também, mas questão de amizade, né? Questão de interpretar diferente o mundo. Ele é evoluído psicologicamente e fisicamente, se você parar pra pensar. Eu consigo ver o treinamento dele com o Edin, Joe Tiger, sabe? O quanto ele deve ter recebido instruções para ser um cara muito positivo, nunca desistir, sempre pensar que vai acontecer uma solução em algum momento. Para mim, é uma evolução psicológica muito forte no personagem Jaspion, sabe? Por isso que agora, assim, eu acho que pra derrubar esse cara, é só ele perdendo quem tá do lado dele mesmo, não tem outro jeito. O Jaspion tem que lançar um programa de coaching, cara. Ele é um coach fácil, eu acho. Porque o cara tá sempre feliz pra cima, se você vê na série, ele não vai dar um jeito. Os pais das crianças reclamando, você é um bandido, quer raptar as crianças, não sei o que lá, e o Jaspion tá lá, não, eu vou dar um jeito, eu vou salvá-lo, sabe? Então ele não fica choramingando, meu Deus, e agora? Todo mundo me odeia, não sei, sabe? Porque aí cai muito no conceito do personagem, né? O que ele representa, né? Ele é o campeão da justiça, né? É o cara que você sabe que, como o Ed falou, ele mesmo fala, eu vou dar um jeito, né? Ele tem essa crença inabalável. E aí o que o Yabu trabalhou foi exatamente mostrar que ele não era 100% imbatível. E no final também, quando ele fala, não tô sozinho, né? E achei legal também colocar a Anri e a Mia pra ajudar realmente ali no final, achei muito legal. E a Anri dá cabo da Killmasa, achei também muito divertido, porque mostra que ela realmente participou e foi importante pro negócio, né? E ela ganhou um upgrade. E ela ganhou um upgrade, né? E ela vinha com ele ir pra porrada também, né? Não sozinho, ir com o Argaman e com o Joe Tiger. Joe Tiger, inclusive, tá igualzinho o Silverhawks, né? E com o Joe Tiger pra porrada também, achei muito legal. Ele não ir sozinho como a gente tava acostumado a ver, né? Gil, e uma das coisas, essa frase de não estar sozinho, e eu vou pode falar, complementar aí, ela é muito poderosa, que na verdade é um rompimento com a série, né? Se você parar, a série ela tem um formatão, 23 minutos, semanais, aquele formato, né? Surge um problema, um inimigo em comum, chama-se um monstro, o Satangos vem, enfurece, e o Jaspion vai lá, luta e vence. Enxágue e repita. Esse formato ajuda ele. Agora imagina o Jaspion sendo atacado por vários inimigos, vários monstros. Ele não tem como segurar sozinho, ele precisa de ajuda, não é, Ebo? E mesmo no formato quadrinho, sabe? Isso eu aprendi, cara, foi uma das primeiras lições que eu aprendi com Combo Rangers há 20 anos atrás, sabe? Porque a primeira história dos Combo Rangers, ela obviamente prestava homenagem aos Super Sentais, e era exatamente isso, né? Tipo, as crianças escolhidas, aí aparecia o monstro da semana,
Fazemos bazuca, atiramos no monstro, o monstro fica gigante, chamamos o robô e resolvemos. Próximo episódio. No segundo episódio de Combo Rangers eu vi que isso não funcionava, sabe? Em quadrinhos. Porque fica repetitivo, sabe? Porque a TV, ela tem toda uma cadência, tem todo um ritmo que é ditado também pelos comerciais, sabe? Pela espera de uma semana entre um episódio e outro, sabe? É outra linguagem, outra mídia, outro pensamento. Agora imagina você transportar essa mesma cadência para um quadrinho 30 anos depois, sabe? Para outra mídia 30 anos depois. E de novo, eu entendo as pessoas que de certa forma esperavam isso. É o que o cara tá acostumado e passou a infância dele assistindo, sabe? Mas a gente resolveu correr esse risco de realmente contar uma história diferente, respeitando a origem, respeitando a essência do personagem, mas além de ser uma história diferente, uma história necessária. Por que a gente faria um episódio da semana, sabe? O monstro da semana pro Jaspion derrotar com o Dylion, sabe? Então, toda essa jornada do Jaspion nessa história, ela fala muito sobre esse cara que o Jaspion era durante a série, que era realmente esse lobo solitário, e que tinha sim seus aliados, seus amigos, mas eles apareciam muito de vez em quando, sabe? Dava aquela ajuda pontual, depois nunca mais, né? Já visto o Joe Tiger, por exemplo, o Boomerang apareceu um pouco mais, mas enfim, mas ele sempre foi um cara muito solitário, né? E isso a história explora também, né? Justamente nos momentos de humor, quando a Henri ela explica esse Jaspion infantil, né? Ela fala, ele só faz isso para disfarçar a dor da perda dos pais, sabe? Então, tipo, ele é um cara que tá sofrendo, sabe? Mas ele usa isso como uma fortaleza para ele, né? Só que isso não basta para ele derrotar os inimigos, né? Tem uma hora que ele precisa aprender a pedir ajuda. Isso que o Tarzan fala para ele na primeira discussão que eles têm, né? Ele fala, vai para a Terra, investiga e peça ajuda. Da última vez não deu muito certo. E aí lá no final, quando ele tá todo destruído, todo ferrado, ele fala, eu vou fazer algo que eu nunca fiz antes. Então, quando ele põe o capacete e as pessoas acham que ele vai sair na porrada, que ele vai sair na mão, não, naquele momento ele pediu ajuda. Ele chamou o Henri, chamou todo mundo e falou, galera, vamos fazer um plano, você vai por aqui, eu vou por ali, eu distraio o Magaren, sabe? Tipo, eu sou um teleportador, sabe? Eu saio na mão com ele e você vai atrás da Killmasa, sabe? E você dá o berebecan na catabunda dela, sabe? E foi isso. E a parte com o Edin também, né? A parte com o Edin também tem essa mensagem de você não tá sozinho, né? Você não... Eu acho que essa parte do Edin é uma das mais especiais pra mim, sabe? Porque eu acho que existe toda uma narrativa ocidental, sabe? Que vem desde o Campbell, vem desde o teatro grego, que é do herói escolhido, sabe? Que por muito tempo funcionou e sempre vai funcionar, sabe? Porque, enfim, é uma coisa arquetípica do ser humano, sabe? Você ter uma pessoa que todo o destino do universo está sob os ombros dela, sabe? Ele é o seu herói, ele é seu salvador. A ideia do pássaro dourado, ele ser uma energia das pessoas, deles fazer parte da força terrena, na verdade é uma ideia antagônica a esse conceito, né? Porque diz que a energia está em todas as pessoas, sabe? Que o bem está dentro de todas as pessoas. Então, quando o Jaspion recebe o pássaro dourado, sabe? E o Magaren e provavelmente o leitor mais incauto acha que ele vai fazer uma espada gigante, que ele vai ampliar os poderes, que ele vai atingir uma nova forma. Não. O que ele faz? Ele é misericordioso com o Magaren, sabe? Ele fala, eu vou te trazer de volta à vida, para que a gente possa lutar de igual para igual. E aí a energia do pássaro dourado que ele poderia usar para esmagar o Magaren, ele devolve para todos os seres humanos, sabe? Então, eu acho que é nesse conceito que o Edin e o Jaspion se diferenciam da série original e mostra que eles evoluíram, sabe? Eles entendem o papel deles no universo, que não é de ser salvadores, sabe? Sim de fazer parte da solução e não ser a única solução. Que acho que essa que é, sei lá, é a narrativa que eu espero que o Ocidente abrace nos próximos anos, que é muito necessário. E agora eu vou uma parte zoeira agora. E o Kenta, gente? O que aconteceu com o Kenta? Porque essa ausência eu não senti. O irmão da Canoa. O irmão da Canoa. Eu comemorei, porque eu achava chato pra caramba aquele moleque. Quem sabe? O futuro nunca sabe, né? Gente, é sério, quando eu li assim, gente, eu li a segunda vez que eu li, né? Cara, aí eu parei assim, foi, cara, ele era tão chato e tão insignificante que eu acho que ninguém vai nem lembrar. E, gente, eu não ouvi nenhuma crítica, juro, eu não ouvi ninguém
Falar do Kenta. Eu falei, cara, ninguém vai lembrar do Kenta, cara. Você começa a lembrar de vários personagens que pode ser explorado na história, mas aí se no decorrer dessa saga, o quanto ela continuar, né? Se você pegar o Rod e a Sati, né, por exemplo, acho que eles tiveram um papel, apareceram bastante na série, né? Foram funcionários do Magaren, né? Ajudaram a extrair informações do governo, uma série de coisas, assim. Esses personagens foram embora, né? Ou ficaram na Terra. Na verdade, o acordo era que o Jasper, quando fosse embora, levasse eles junto, né? Aí no final, eles nem apareceram. Esqueceram os caras da Terra. Isso já dá outro pano pra manga, sabe? Sim. E assim, eu até falei pra vocês, né? Eu falei pra você e pro Abu, que, cara, ficou... Pra mim, pelo menos, ficou tanto espaço pra ser preenchido que merece não só uma, como várias continuações. Porque esse espaço que eu senti falta não é porque faltou, é porque... foi bom, e a gente entende, pô, é um one shot, né? É um mangá, é uma história fechada, né? Quando ela é boa, pra mim foi muito boa, você quer saber mais sobre essas lacunas, né? Sobre a história de outros personagens, mais sobre esses 30 anos de sem Jaspion na Terra, de novo, né? Mais sobre o Tarzan e a Polícia do Espaço. Quando a história é boa, você sente essa vontade de querer saber mais, né? Na história original, na verdade, ela ia além desses 30 anos que passaram, né? Numa das versões do roteiro, que eu acho que ela ainda existe porque ela não conflita com o que foi contado, a gente contava como foi a infância do Jaspion junto com o Joe Tiger, como que ele ganhou a armadura do Edin. A gente mostra as versões preliminares da Anri, que antes ela era só um braço mecânico, sabe? E aí ela ficava enchendo o saco do Edin porque ela queria um corpo, sabe? Ele falava, agora eu não posso fazer porque eu tô fazendo uma armadura, sabe? Tô planejando um robô. Quando eu puder, eu faço um corpo pra você, sabe? Então tinha todo um passado aí deles. E finalmente fizeram algo de útil com a Mia. Porque nesse agora, pelo menos, ela tá dirigindo o Gaibin Tank, não é? Na série ela começou a aprender algumas coisas, né? É natural ela evoluir, né? Eu gostaria muito, muito de emplacar o projeto de recontar a história do Jasper a partir de uma outra visão, sabe? Expandido esse universo, né? O que a gente viu na TV, ele tá eterno, não vai desaparecer. Mas tem tanto espaço para você começar de um outro ponto a contar essa história de novo, sabe? Para um novo público, seria muito interessante. Tempo. E outro, o Jasper é o primeiro que o Edin treina, que o Edin põe no universo pra salvar o universo, né? Tem toda coisa pra... Tem muito ponto pra explorar dentro do que foi construído, né? Sim, a gente mostrava até os pais dele, inclusive. Agora eu tô lembrando. Tinha todo um rolê com os pais. Quem derrubou aquela nave, né? O Império da Lua perseguia os pais deles até quando eles estavam mortos, né? Então, tipo, até aí a trama pode ser muito maior do que você imagina, né? Não, e o Ed também arrumou algumas imagens antigas para usar de referência, principalmente para aquela imagem que a gente usou para o copyright, mas tá em preto e branco no mangá, mas na versão digital ela tá colorida. Né, uma arte mais retrô, que é a única que não é do Michel, é do Douglas Souza, né? E mostra o Satangos em outros planetas também, né? Invadindo outros planetas. Então tem muita coisa aí da mitologia do Jaspion que a gente pode vir a usar. Claro que tudo depende da Toei também liberar, deixar, né? Tem muita coisa, mesmo o Spilvan, foi tão falado aí, era um personagem que se encaixaria, por ele ser dimensional, né? Ele se encaixaria pra gente amarrar algumas pontas. Mas ele, infelizmente, o Metalder, né, tudo que virou VR Trooper, o B-Fighter, né? Beetle Fighter, eles não podem. O Scheider também, Metalder, então... Pelo que a gente tá acompanhando, um sucesso de venda, né? O retorno tá dentro do esperado. E se esse sucesso... Duas perguntas junto, né? E se esse sucesso dentro do esperado, ele vai possibilitar vocês conseguirem fazer mais trabalhos assim? Ou realmente expandir esse Ishin Universe? Sim, é essa a ideia. Aquela imagem final não é à toa. Não significa que a gente vai colocar todo mundo, né? Porque, de novo, tem as restrições da Toei e a gente sabe do peso de cada personagem. A gente sabe do peso, qual é o peso do Inspector, qual é o peso do Soul Brain, qual é o peso dos Riders, né, do Black, do RX. Eu vi a sombra da Patrine, não vi? Eu não tô louco. Então, não tem. Então, no último dia,
eu peguei e falei, Michel, bota o Black e coloca a Patrine. Pode mesmo? Pode, vamos ver se os caras aprovam. Se eles aprovarem, no muito, o não a gente já tem. Mas vamos tentar colocar os dois, que a Patrine, eu até entendo ser muito importante, porque ela é a única heroína mesmo, né? A única mulher representante mulher. Então ia ser muito legal poder trabalhar com ela. Então, a gente vai vencendo obstáculos. A gente conseguiu colocar ela lá. Vamos ver se a gente consegue trazer ela para alguma história, ou uma história dela. Que aí a gente tem que amarrar com o que a gente imagina e o que... né? Porque a gente recebeu tipo um show guide também, né? Coisas que a gente pode e coisas que a gente não pode. Não significa... Eu acredito que para cada personagem, que eles entendem que cada um é uma franquia individual, a gente tenha que seguir as regras. A gente já conseguiu colocar um monte de coisa lá na base do truque, né? Estão todos os policiais do espaço, os xerifes, né? De certa maneira, estão os Super Sentais também estão lá. Aquela imagem lá colocou praticamente todo mundo. O Cybercops é muito mais complicado. Que nem a Toei, né? Torran não, Torran de mangá. É da Torre, é bem mais complicado. É a mesma coisa a gente querer colocar o Spectrum-Man ou o Ultraman aí. Até tem uma imagem lá da Mia e da Henry fazendo as poses do Ultraman e do Ultra Seven, que eu falei, puta, Michel, cara. Mano, primeiro, assim, se a Toei não me matar, o pessoal que é fã das produções da Toei vão matar a mim, porque sabem que eu curto Ultraman. É o Marcelo que enfiou isso. Ó, em minha defesa, eu digo que o DNA do Jaspion tem ali a herança de Ultraman, né? Então... Não tem a menor dúvida. Eu fiquei preocupado com o que a Toei ia falar, né? Porque o Yusei, quando foi lá na JBC, a JBC mudou, né? O escritório, né? A sede. A Japorama continua lá na Vila Mariana, mas a sede mudou. A gente saiu da Vila Mariana, agora estamos em Moema. E tinha um painel que você saía ali do elevador e via um monte de personagens, um monte de coisas. E o Ed Carlos, que se diz o maior fã vivo do Jaspion, colocou a sombra do Ultraman e não colocou o Jaspion. Colocou o Black. É o Black ou o RX, Ed, que tava lá? Era o RX, né? Onde você tá falando? No painel lá do corredor da JBC. Ah, não fui eu, né? Foi o Jeff que fez aquilo lá. Tal. Ah, agora é o Jeff. Não, tudo bem, tá. Tô brincando. Mas aí, o Yusei meio que brincou assim. Então, próxima vez, tira aqui o Ultraman e coloca o Jaspion, tá? O Dylion. Não, mas ó, tem aqui o Changeman, ó, tem aqui o Black, tá aqui, ó, tem um monte, né? Mas era uma outra época, né, Marcelo? A gente nem tava sonhando ainda com essa coisa do projeto, né? Senão o Jasper tinha entrado com certeza. Sim, não. Eu falei de sacanagem. Mas o Yusei cobrou a gente, né? O cara da Toei cobrou a gente. Aí eu fiquei pensando, puta, aí eu vou mandar o negócio com a pose do Ultra Seven e do Ultraman. Vamos, né? O cara, porque eu tava cuidando de toda a aprovação, né? O cara vai xingar, né? Mas não, foi super de boa. Aliás, a Toei é super de boa, gente. Entendeu? O que pode, assim, eles são muito objetivos, né? Mangá é diferente, o procedimento, a dinâmica. Mas o pessoal da Toei, assim, ó, isso pode, isso não pode. Nem abria pra discussão também. Eu até mandava explicação, ó, porque a gente quer fazer isso, por causa daquilo, assado, né? Mas eles, não, isso pode. Ah, isso não pode. Então, e aí no último dia, praticamente, eu falei, Michel, vamos botar. Coloca aí a Patrine e o Black. No muito eles vão falar pra tirar. Se não, estão dentro. Não passa. E eles estão dentro. Que é tudo prudente, né? A gente colocou silhuetas, né? É justamente pra gente não se comprometer, vai entrar todo mundo. Mesmo porque a gente pode criar heróis originais, né? É uma das intenções. Né? O próprio Tarzan, né? O próprio Tarzan. Só o Michel é capaz de falar todos os personagens que ele colocou lá. O 2K de Tarzan, hein? Aí, ó, torcendo por isso aí. O Henry Universe é um selo, né? Mas, por exemplo, eu acho difícil a gente conectar Cybercops com esse universo, mas não acho impossível a gente ter um quadrinho do Cybercop em paralelo. Individual. Mesmo dentro do selo, porque eu imagino esse selo Henshin Universe como eram os heróis da TV no tempo da Abril. Com a diferença que
a gente tá se preocupando em contar histórias e amarrar elas, né? E não simplesmente ser oportunista e criar sagas, sabe, que não faz muito sentido e vambora, né? Não menosprezando aqueles quadrinhos daquela época, porque eu comprei muito deles, que não tinha mais nada do Jaspion, né? Era o que tinha. Mas, nesse caso, os projetos que a gente está se propondo a fazer é sempre expandindo o universo e conectando ele de uma forma que faz sentido, sabe? E Ed, Marcelo, a gente é fã, a gente não quer número, não quer nada disso. Só quer saber o seguinte, tá dentro do esperado? Tá até acima. Ah, então show de bola aí, galera que tá ouvindo Cara, a gente. eu já tava vai até sair feliz, brincando, né? não só de venda, mas eu até tava brincando essa semana aí com o Michel, porque o Instagram não para. Eu abro lá, tem dias, mais de 90 stories encaminhados do Michel, fora os que me marcam e tal, né? E aí eu falei, Michel, tem gente comparando o Jaspion com o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, e com o Watchmen. Como assim? Sabe, até você fica meio atordoado, caramba, olha o impacto que isso tá causando. Porque quando você tá ali produzindo, você tá fechado ali, né? Você fala ali com a equipe, e a gente foi o tempo todo aquela preocupação de costurar tudo, de estar amarrado com tudo que é canônico, putz, enfim, e todo mundo, né, nessa batida, né? E muitas vezes você vê um monte de coisa que os elementos estão lá, mas não funcionam. Ontem mesmo eu fui assistir Bill e Ted, Encare a Música, você vê que os elementos estão lá, mas não dão liga, entendeu? Não dão liga, é uma versão meio castrada, entendeu? Porque aí também quiseram atualizar, colocar uma... Então é muito cirúrgico, as atualizações que o Yabu colocou, as questões que o Yabu colocou, foram muito pontuais, porque a gente fala, gente, mas primeiro, que o Jaspion ficou 30 anos fora, ele é alienígena, ele não conhece o Brasil, ele não conhece os Estados Unidos, ele não conhece a Europa, ele conhece especificamente o Japão. Então, você tem que tomar esse cuidado para a coisa fazer sentido dentro desse universo, né? Para você não ficar over, nem exagerar no fanservice, mas também não exagerar, não pesar a mão na atualização. Enfim, então... até esse critério assim de como retrabalhar histórias que já fizeram sucesso, eu particularmente mudei muito. Foi maravilhoso esse papo. A gente queria agradecer a presença de todos vocês. Pra gente encerrar, eu vou chamar cada um para que faça a sua consideração, quiser divulgar sua rede social, um jabá, falar alguma coisa, a hora é agora, e emendando com uma parte favorita desse mangá. Então, vou fazer o inverso agora, começar pelo Fábio. Suas considerações finais e a sua parte favorita desse mangá. Bom, eu queria agradecer pelo convite, agradecer a todo mundo que abraçou essa história, sabe, de uma maneira tão apaixonada. E realmente dá um medinho quando as pessoas comparam com o Watchmen, com Cavaleiro das Trevas, porque além de ser uma honra, também é um peso, mas também é uma coisa que me traz muita gratidão. Vocês nunca vão ouvir de mim dizendo que eu comparo essa obra a qualquer outra, porque acho que cada obra é uma obra, mas enfim, acho que saber que as pessoas estão tendo uma sensação tão boa é realmente maravilhoso. Bom, quem quiser me seguir aí nas redes sociais é só procurar Fábio Yabu, Twitter, Instagram, acho que eu não tenho mais nenhuma. E a minha parte favorita da história, eu acho que foi muito sobre a jornada, sabe? Não tem uma parte específica, mas a jornada em si, sabe? As partes que formam o todo, sabe? De você ver o Jaspion crescendo, aprendendo na história, aprendendo a pedir ajuda. E acho que isso ressoa também muito com o nosso processo como equipe, sabe? Que foi um aprendizado gigante para todo mundo, sabe? Por mais que cada um tivesse uma experiência numa área diferente, essa não seja uma obra sobre um Super Sentai formado por várias partes. Eu acho que no final o que aconteceu foi isso, sabe? A gente realmente se juntou, uniu as forças, falou, vambora, vamos fazer isso acontecer. E tá aí, o resultado tá aí, as pessoas estão amando. Tem muito pouco hate, então, cara, tipo, caguei pros haters. e vambora, até o volume 2. Muito bom, muito obrigado. Michel, você, por favor. Foi uma experiência incrível poder estar envolvido com algo que é, assim,
muito marcante, né, na nossa geração, né, um sonho realizado também de, né, lidar com, né, esses personagens, né. E assim, agradecido pelo retorno da galera, né, que dá uma grande satisfação quando a pessoa comenta algo que era uma preocupação de quando a gente estava fazendo, né, sabe? Então, dá aquela tranquilizada, assim. Ufa, então acertamos, né? Acertamos onde a gente pretendia, né? Sim. Que dá a impressão que a gente vai fazer e ninguém vai entender, né? E também quando, sei lá, a pessoa enxerga uma coisa que eu quis colocar assim no cantinho e aí alguém comenta, né? Identifica, é bem satisfatório, né? Aliás, o Michel é mestre nisso, cara. Ele é mestre em colocar easter eggs sem falar pra ninguém. Mesmo como Rangers, eu só vou descobrir quando eu vou ler o negócio impresso, sabe? Cara, né? Acho que mais os Combo Rangers aconteceu, assim, sei lá, quando teve tarde de autógrafo, assim, a pessoa vinha agradecer porque eu tinha acrescentado uma referência muito vaga e perdida lá, que foi intencional, mas que eu achava que ninguém ia ver. Teve gente que agradeceu, falou, nossa, muito obrigado, isso é muito importante pra mim, acho que até De Volta para o Futuro, sabe, um negócio assim. Ah, sim, o colete do cara sendo entrevistado, né? Sim. Sabe, tipo, não tinha nada a ver com a história, assim, mas não, tinha, porque era uma coisa sobre viagem no tempo. Era viagem no tempo, sim. Mas é isso. Quem quiser me acompanhar, tem os meus projetos, né, do artbook Michel Borges Gatai. Tem esse nome bem tokusatsu mesmo, por causa do tema do que eu ilustrei, né? Podem encontrar tudo relacionado a mim no meu Instagram, que cai lá, que tem os links pra tudo, que é @Michel_Borges. Muito obrigado, Michel. Ed, por favor. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né, por estar participando aí do meu terceiro podcast aí, junto com o pessoal do TokuCast, né, do Tokusatsu BR. Valeu, Gil, valeu, Kuroda, né, o Geninho, né, que vi e mexe vejo o Geninho lá na Japan House. Muito obrigado aí pelo apoio. E muito obrigado pelo apoio do fandom. Eu vou tentar fazer um agradecimento mais completo agora, né? Foi mágico o anúncio do dia 30, né? Do lançamento oficial, né? Depois de todo mundo reclamar muito, né? Parece que o mangá não vai sair que nem um filme e tal. Sim. Então eu quero agradecer Resistência Tokusatsu, Tokudok, Henshin Ryu, né? O pessoal do Senpu, né? O blog do Dylion, o Tokublog, né, e tantos outros que, né, eu nem tive contato direto, né, eu sei que o Media Kit girou, né, a Tokusfera aí. Eu quero agradecer a todos, assim, de ter abraçado essa ideia, né, obrigado a JBC, a Marina, a Luzia, o Sr. Shoji, por acreditar nesta ideia e comprar o projeto para ser tocado, né, a JBC tá funcionando como um Marvel Studio, né, abraçou essa ideia, né, mais uma vertente da ponte entre Brasil e Japão, né? Tokusatsu faz parte disso, além dos mangás, né? E estou muito feliz de junto com o Michel, o Yabu, o Marcel, tocar essa empreitada aí do JB Studio, que é com a proposta de trazer novas histórias, né? Contar novas histórias, criar novas propriedades dentro desse selo, nessa startup, né? Pra mim é, assim, algo mágico que está acontecendo. E eu só tenho que agradecer a todo mundo, assim, sou muito grato mesmo. Mas um momento que eu curto bastante é quando o Joe Tiger dá uma, né, ele rebate a fala do Boomerman, né, onde ele fala que ele mudou, né, o Boomerman fala, você é um alienígena, assassino e tal, mas eu mudei, graças ao Jaspion, que me ensinou a ser bom e generoso. E aí ele termina, e a invocar a Lamoto Space, e a moto entra, assim, eu queria ver isso no cinema, cara. Muito bom, é verdade. Ia ser fantástico, assim, é um dos momentos assim, que o Michel pôs a mão, assim, né, de Midas, né, o toque de Midas nessa cena, assim, e a Bu também, por ter imaginado ela, né, e é isso, galera, eu só tenho a agradecer, muito obrigado. Pra gente encerrar aí, por favor, Marcelo, suas considerações. Marcelo, esse que a gente tem uma entrevista no YouTube que eu fiz com ele, a gente não terminou. Precisamos fazer uma parte 2. Precisamos fazer uma parte 2, que é justamente a parte onde entra Ultraman Tiga
no Brasil. A gente ainda não falou sobre isso, e você tem um dedo nisso, então também muito obrigado. E aí eu não falei isso no começo, aproveito para falar agora. Então, por favor, suas considerações finais. Cara, é mais ou menos o que o Ed falou, né? A gente tem que agradecer muito aos fãs, à fanbase. A gente, obviamente, mirou nela, sabendo que a gente poderia alcançar outros leitores também, né? Mas o principal foi a fanbase, foram os fãs mais antigos. Por isso que a gente teve todo esse cuidado. E todo mundo envolvido, muita gente colaborou, muita gente ajudou, entendeu? O Ricardo Cruz, o Danilo, né? O próprio Nagado também. Todas as vertentes a gente ouviu, a gente conversou, né? Os leitores beta. Mas o que o Ed falou da JBC é verdade, sabe? A gente tem que agradecer muito a Marina, a Luzia, seu Shoji, né? Eu já fui acolhido lá há 20 anos, né? Eu tô com 25 anos de carreira e quem me levou até a JBC foi exatamente Ultraman Tiga, né? Porque os 3 primeiros projetos que eram para sair da JBC, que eu levei lá, que eu apresentei, era para ser a Ultraman World, né? A revista oficial dos Ultras, né, que era o projeto que eu tinha na época, que era para trazer o Ultraman Tiga, Ultraman Dyna, trazer de volta o Ultra Seven, o regresso de Ultraman, e aí ir alternando. Não deu certo, ficamos lá só pelo Tiga, mas a ideia era essa, junto com a Matinee e a Henshin, e aí depois, num segundo momento, foram os mangás. Então eles sempre acreditaram na gente, né, porque você investir, você acreditar no sonho e transformar isso no seu sonho também, é muito difícil. Né, o risco é muito grande, né, você não sabe. Então é bacana lá, e a Marina fala muito isso, né, que cada um na JBC faz exatamente o papel que sabe fazer melhor, né? Então a Marina mesmo, toda essa parte da distribuição, todo o esquema que foi feito com a Amazon foi ela e o Leandro, entendeu? Que é o gerente comercial. Então, até a previsão de entregar antes o mangá foi uma coisa que ela se esforçou muito. Então, quero agradecer muito a ter acreditado em mim, né, nesses últimos 20 anos. São 25 anos de JBC, 20 anos de Combo Rangers, 20 anos de Henshin, 20 anos de mangá JBC, né? Então a gente tem, assim, e o mangá do Jaspion coroa, né, essa parceria. Né, o Ed também, que sempre foi parceirão, pelo menos 18 anos, né, Ed? 19, 18 anos já. Fez 19 anos, dia 1º de outubro. Eita, que bonito! Então, muito obrigado a todo mundo, a toda a equipe, ajudou, todo mundo participou. E eu acho que para finalizar isso, resta uma frase, né? Foi uma verdadeira união dos povos da Via Láctea, meus amigos. Muito bom. Sim. É isso, Gil, meu irmão, acho que a nossa missão nesse cast foi muito bem cumprida, agradecendo aos nossos convidados. E aí, agora você puxa as considerações finais. Vamos lá, assim, eu vou agradecer também, né? Pô, felizão de todo mundo estar aqui, os 4 estarem juntos aqui participando pra ter um papo sobre esse projeto realmente fantástico, né? E, cara, pra mim, com a maior parte do mangá, eu gostei de muita coisa aqui, né? Eu tô com um gostinho de quero mais. Mas, assim, eu gostei muito do Tarzan, sabe? De ver ele adulto, de chamar o Jaspion de pai, de ele existir e, de certa forma, unir um outro universo. Eu gosto muito. Então, assim, eu me empolguei bastante com essa parte do mangá, assim. E essa parte é que me deixa ainda mais animado em querer mais desse Henshin Universe. Eu acabei não falando a minha parte, eu falei no começo, pra mim foi essa sensação de eu ler e ter todas as vozes e as trilhas sonoras e tudo na minha cabeça, inclusive no momento que eu precisava parar, acho que eu tinha que fazer alguma outra coisa, existe um trecho de um comercial, como se estivesse tendo um comercial, e eu parei no comercial. Então, pra mim, acho que foi isso. Eu consigo. Eu já imagino, e se vocês eu acho que já pensaram, se não pensaram, pensem, mas eu imagino esse quadrinho virando um audiobook
com os dubladores. Eu acho que merece e eu tenho isso muito forte na minha cabeça. Então agradeço a todos vocês por esse material. Muito obrigado. Isso aí. E ainda chegou num ano bem interessante pros fãs de Tokusatsu, né? Que 2020 tá que tá. E, Kuroda, pra quem quiser acessar o tokusatsu.com.br, o nome do grupo é o site, tá fácil. Mas quem quiser acessar a gente no Facebook, aí nas redes sociais, como é que a galera pode fazer? Então vamos lá, escolhe a rede social que eu te respondo. Vamos no Facebook primeiro. Facebook é só se inscrever tokusatsu.com.br que você encontra a gente facinho. Instagram? Instagram é @tokusatsubr, a gente que não para de marcar Ed Carlos, Fábio Abu e Michel Borges, principalmente. É verdade. Eu também, poxa. Me marca aí, mano. E a editora JBC, né, pô? Então pronto, já fica aqui avisado. Somente o Dani Tsurugi, que faz coisas no Insta, ó. Não esqueça de marcar Marcelo e Marca o certo, editora. Marca certo, pelo amor de Deus, mas sempre tem lá os meninos repostando. Então é isso, @tokusatsubr. No YouTube? No YouTube você escreve Tokusatsu espaço TokuCast que você encontra a gente. Inclusive toda terça-feira TokuCast TV comigo e com o Gil. Às vezes com um convidado especial, às vezes não. Mas assista a gente lá. Você sabe que você grava na terça, mas eu lanço na quarta, né? É verdade, então toda quarta. E pra acessar a gente no Twitter? Twitter, @Tokusatsu, chupa Toei. Isso aí, a gente chegou primeiro lá no Twitter, então o @Tokusatsu é nosso. Mas a gente sempre fala aqui, viu, galera, que se a Toei e a Tsubura quiser comprar, a gente vende. Assado, não tem problema. Adeus! My heart just beyond fighting the feeble wolf in space, just beyond. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.